Invocando a proteção divina, declaro aberta a sexta sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a ser realizada no dia de hoje, 9 de março de 2023. Inicio cumprimentando e saudando os senhores conselheiros aqui presentes, conselheira Carolina Costa, conselheiro Pedro Lino e conselheiro João Bonfim, além da nobre representante do Ministério Público, nobre procuradora-geral, doutora Camila Luz. Saudar também a todos que nos acompanham aqui, quer de forma presencial ou virtualmente. Assumo, portanto, nesse momento a condução da sessão, dada a ausência do nobre conselheiro-presidente Marcos Presídio e também do vice-presidente conselheiro Norato, portanto, de forma regimental, na condição de corregedor, assumo interinamente a condução dos feitos nesta oportunidade. E, de logo, cumprimento também o conselheiro Naldo Araújo, presente nessa sessão, e coloco em discussão a ata da quinta sessão ordinária realizada no último dia 7 de março de 2023 para apreciação e discussão dos senhores conselheiros. Não havendo manifestação, a tenho por aprovada e já a confiro. No item expediente correspondência, eu indago e também cumprimento o secretário-geral, Luciano Chaves, e a ele me dirijo, indagando-o se temos algo a tratar neste item. Agradeço, presidente. Uma boa tarde a todos. Sim, excelência, temos expedientes encaminhados à presidência. São 3 ofícios, todos com o mesmo teor de agradecimentos e elogios à excelência do 8º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, realizado na semana passada aqui na cidade de Salvador. O primeiro ofício é do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, pelo qual parabeniza todos os realizadores do evento e agradece a recepção e apoio logístico disponibilizados por esse Tribunal de Contas. Estende também os registros e elogios ao capitão da Polícia Militar da Bahia, Moisés da Silva Assis. O segundo ofício é do Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o conselheiro Ivan Leles Bonilha, que agradece o acolhimento e parabeniza o TCE da Bahia pela realização de um evento grandioso e expressivo. Também registra agradecimento especial ao capitão da Polícia Militar, Paulo César Jericó Soares. Por derradeiro, temos o ofício do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Gilberto Diniz, agradecendo a atenção de todo o Tribunal de Contas do Estado da Bahia e afirmando o compromisso de atuar em posição de colaboração e de intercâmbio com os órgãos de controle e de fiscalização. São esses, excelência, eu agradeço. Perfeitamente, portanto, anotados os registros. E, na sequência, trataremos o item de conferência. Pelo silêncio, não há nada a ser enfrentado. Em sede de medida cautelar, o primeiro processo pautado é uma denúncia, cuja relatoria recai sobre o nobre conselheiro João Bonfim. Trata-se do processo TCE 001858-2023, tendo como denunciante a empresa Lecard, administradora de cartões limitada. Denunciado é a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, advogado Marcelo Alves Fischer, OAB do Espírito Santo, 33809. Antes de passar a palavra ao nobre conselheiro João Bonfim, na condição de relator, atendendo o quanto proclamado pela resolução desse tribunal em sede de número 162 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares, à luz, inclusive, deste regramento, especificamente no seu parágrafo 8º, artigo 8º, parágrafo 7º, eu passarei a palavra à nobre representação do Ministério Público, a nobre procuradora Camila Luz, que deverá se manifestar oralmente na sessão de julgamento do Tribunal Pleno sobre a medida cautelar. Isso posto porque, senhores, que na medida que houve a concessão da medida em caráter monocrático dado pela relatoria, essa mesma resolução impõe a sua ratificação ou não pelo plenário na primeira sessão subsequente após a sua publicação. Como houve a deliberação do nobre conselheiro João Bonfim em sede de medida cautelar exarada nos autos do processo já citado no dia de ontem, a primeira sessão ordinária, portanto, é no dia de hoje, e, à luz do quanto dito, deverá se manifestar acerca do quanto já posicionado pelo nobre relator, conselheiro João Bonfim. Passa a palavra, portanto, à nobre conselheira, à nobre procuradora, doutora Camila Luz.
Boa tarde a todos, excelentíssimos conselheiros, ilustríssimo representante, secretário-geral, doutor Luciano Chaves, demais pessoas aqui presentes. Bom, adentrando sobre os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, o primeiro deles, a plausibilidade jurídica acerca da ocorrência da irregularidade, que se trata da verossimilhança das alegações. De acordo com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a lei somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações, o que significa que fica vedada a inserção de cláusulas que restringam a competitividade de maneira desarrazoada, permitida a exigências apenas de condições indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, significa que é possível a inclusão de exigências editalícias que garantam o cumprimento do objeto contratado, nos termos previstos no edital. Na denúncia em questão, a denunciante ela traz um ponto que, na visão dela, seria restritivo da competitividade, que seria a obrigação, que seria a necessidade de todas as licitantes apresentarem uma relação com 75% de empresas, na verdade, ela estaria credenciada em 75% dos municípios para que fosse possível a participação dela. Então, ela deveria, todas as empresas licitantes, para que ela não fosse desabilitada, ela deveria apresentar uma relação com 75% dos municípios baianos, em que ela prestasse serviço de 75% dos municípios baianos, ou seja, de 417 municípios, ela deveria prestar serviço em 313 municípios. Bom, essa cláusula, a nosso ver, ela é absolutamente restritiva da competitividade, na medida que ela não se mostra necessária para garantir o cumprimento da obrigação, pois é possível aferir a qualidade técnica, a comprovação técnica, financeira e econômica da empresa através de outros modos. Vejam vocês que de 417 municípios que o Estado da Bahia apresenta, a empresa deveria apresentar uma relação de 313 municípios. 75%, então, é um número absolutamente demasiado e desarrazoado. O objetivo principal da licitação é a contratação da proposta mais vantajosa para o Estado, de modo que a inclusão de cláusulas, como a descrita nessa denúncia, restringe a competitividade na medida que limita o universo de empresas que desejam participar do certame e não representa uma exigência indispensável à garantia do cumprimento das obrigações, como eu falei. Bom, passando então para o segundo requisito, ela alega que o edital também prevê uma forma de desempate que, na visão dela, seria ilegal. Afirma a denunciante que o edital prevê o direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate real e ficto, o que, para ela, isso não se mostra legal. O empate real das propostas não deveria ensejar preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, devendo ser utilizados os critérios de desempate da Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666. Para a denunciante, a preferência estaria limitada aos casos de empate ficto. Ocorre, entretanto, excelências, que a Lei Complementar 123, que é a lei que disciplina um regime especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, ela não faz, o legislador dessa lei, ela não dá uma margem de interpretação para que se possa fazer uma diferenciação entre o empate real e o empate ficto. Então, em razão dessa ausência desse espaço para que o operador do direito faça essa interpretação, diferenciando essas duas hipóteses, nós entendemos, então, que o critério de desempate deverá ser utilizado os critérios que a lei traz. E, nesse caso, pelo critério da especialidade, já que a Lei 123 ela é especial em relação à Lei 8666, ela deve ser aplicada. Então, participando uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, o critério adotado deve ser os que estão presentes na Lei Complementar 123. Então, em relação a esse requisito, nós entendemos que não cabe, então, acolher as alegações da denunciante. Bom, em relação ao segundo requisito para a concessão da medida cautelar, que é o perículo da demora. Os autos trazem a informação de que a sessão de julgamento, a sessão de abertura das propostas do pregão eletrônico foi realizado ontem, de maneira que a suspensão do certame para esse objetivo específico, para que ele não continuasse nessa fase, se mostraria, então, infrutífera. Contudo, a permanência da irregularidade do caráter competitivo
para nós é uma irregularidade grave, de maneira que, se a licitação continuar, se o certame continuar com a permanência dessa cláusula, ela implicará, então, em prejuízos futuros muito maiores para o interesse público, na medida em que há a maior possibilidade do certame ser anulado. Então, a permanência da irregularidade no edital pode resultar na realização de um certame evado de nulidade, cuja gravidade pode resultar na sua invalidade definitiva posteriormente, de modo que a continuidade do certame nos moldes em que se encontra trará prejuízos irreparáveis ao interesse público. Contudo, conselheiro relator, com a data máxima vinha ao seu entendimento, nós entendemos que a providência de suspender apenas uma cláusula do edital, que seria essa restritiva da competitividade, ela não garante a competitividade, que é o que nós buscamos. Por quê? Porque, muito provavelmente, apenas a empresa que entrou com a denúncia é que vai tomar conhecimento dessa decisão. As outras interessadas, elas não vão ter tempo hábil para apresentarem novas propostas, de maneira que não vai ampliar, então, o universo de empresas participantes, que é justamente o que se busca aqui com essa decisão, né? Então, nós entendemos, nesse caso, que a providência correta deveria ser a suspensão do certame, para que ele ficasse suspenso até a decisão final da denúncia, oportunidade, então, que o tribunal determinaria a anulação daquele edital com a reabertura do prazo e a apresentação de novas propostas. E, assim, garantida a publicidade ampla, você, então, garantiria que diversas empresas participassem do certame. A gente entende, então, que essa decisão de suspender apenas a cláusula que restringe a competitividade, ela não garantirá a ampla competitividade da licitação, que é o que se busca aqui. Então, são essas considerações, Excelência. Perfeitamente, a manifestação do Ministério Público é colocada nessa oportunidade. E agora eu passo a palavra ao nobre relator, conselheiro João Bonfim, que tem a palavra nesse momento, Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Rubenils Colombiano, que aqui representa o Estado através da Procuradoria-Geral. Meus senhores e minhas senhoras, pedindo inicialmente desculpas aqui pela dificuldade, equipamento diferente do que eu estou habituado lá no Tribunal de Contas do Estado. Estou tendo alguma dificuldade, mas devidamente superada. Senhor presidente, eu vou ao voto. Voto. Trata-se de expediente autuado como denúncia, protocolada nesse Tribunal de Contas da Bahia, em 6/3/2023, pela empresa Lecard Administradora de Cartões Limitada, em face da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, noticiando supostas irregularidades do edital do Pregão Eletrônico 02/2023, que tem como objeto abre aspas, contratação de empresa especializada na confecção, distribuição, carga e administração de cartões eletrônicos com chip e ou tarja magnética, com atendimento em todo o estado da Bahia, para pagamento de despesas relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios, artigos de limpeza e compras em farmácias pelos beneficiários indicados pela contratante, por 12 meses, no âmbito do programa Bolsa Presença. Fecha aspas. O instrumento convocatório estabelece no item 9.2 do termo de referência que, abre aspas, juntamente com a proposta, a empresa deverá apresentar a relação contendo sua rede credenciada em, no mínimo, 313 municípios do estado da Bahia, né, que se equivale a 75% dos municípios,
para a aquisição de gêneros alimentícios, artigos de limpeza e compras em farmácia, indicando os nomes dos estabelecimentos, CNPJ e endereço. O não atendimento das condições implicará na imediata desclassificação do proponente, fecha aspas. Para a denunciante, essa exigência restringe a participação de licitantes interessados em contratar com a administração. Estabelece também, no item 34.1 do termo de referência, o direito de preferência para ME/EPP nos cartões, nos casos de empate ficto e real, nos termos do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/06. Para a denunciante, esse critério de desempate é ilegal, devendo ser usado o critério de desempate previsto no artigo 45, parágrafo 2º da Lei Federal de Licitação. Lei 8666 de 93. Diante dessas duas alegações, a denunciante requereu a suspensão da sessão pública do Pregão Eletrônico 02/2023, processo administrativo 011-15.401.003.4881-76, que ocorreu ontem, em 8/3/2023, para que fosse determinada a supressão do item 9.2 e a retificação do item 34.1. Após a análise sumária, reconheci a presença das condições para conhecimento da denúncia, representação, à luz dos artigos 31 e 32 da Lei Complementar 591 e do artigo 204, caput da Lei Estadual 9433 de 2005, e o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar requerida, apenas em relação ao item 9.2 do termo de referência do edital, que exigia a apresentação de 75% da rede credenciada de estabelecimento antes de declarado o vencedor, violando o princípio da ampla concorrência e competitividade. Entendi que o item 34.1 não merecia ser revisado porque adequado à legislação de micro e pequenas empresas em relação à decisão em caso de empate real ou ficto. Entendo que o Estado não pode impedir a participação de possíveis licitantes interessados em contratar na fase inicial da disputa, ou seja, na habilitação, ainda que sob o argumento infundado, registre-se, disso ser, teoricamente, necessário para obter uma prestação de serviço adequada. Exigências sobre a capacidade de cumprimento de objeto numa licitação, a legislação, a doutrina e a jurisprudência são unânimes em garantir que sejam feitas antes do serviço ser contratado, não antes de ser licitado, muito menos como critério de habilitação, cujas exigências devem se limitar até para não implicar em violação do princípio da ampla concorrência, ao necessário para demonstrar capacidade de entregar o objeto de licitação.
E quando do início da prestação, a exigência pode e deve ser de 100%, sendo explícito que o Estado pode e deve exigir do contratado a comprovação da capacidade necessária para a execução da obra ou serviço no momento no qual se inicia a execução do serviço, mas não pode exigir antecipadamente, antes do início da execução, provas de tal capacidade. Sob pena de restringir artificialmente a concorrência, impedindo interessado capaz de participar do certame. Fazer isto na fase de habilitação é impedir que a concorrência se desenvolva com um número adequado de participantes. O princípio da ampla concorrência ou da competição promove a competitividade, regula com o artigo 170, inciso 4º da Lei da Constituição Federal, e o princípio da livre concorrência. A Lei 943305, que disciplina licitações e contratos no âmbito da administração pública estadual, é explícita. Não vejamos. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos, sob pena de responsabilidade: primeiro, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio do licitante, ou de qualquer outra circunstâncias impertinente ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Qualquer cláusula que favoreça, limite, exclua, prejudique ou de qualquer modo fira a impessoalidade exigida do gestor público poderá recair sobre a questão da restrição de competição. Conforme o Tribunal de Contas, não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo insuprível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em vista que a licitação se destina a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, como também a observância do princípio constitucional da isonomia. Acórdão 1631/2007, do plenário. Não há evidências, muito menos justificativas razoáveis, para que possam me convencer de que o Estado poderia impedir a participação no certame em tela de uma empresa que, por exemplo, apenas apresentasse 74% da rede credenciada e não os 75%. A condição efetiva de cumprir o contrato deve ser cobrada e demonstrada no momento da contratação. Repito, não na fase de habilitação da licitação, cuja única finalidade é retirar de campo, antes do jogo se iniciar, aqueles interessados que comprovadamente não tenham condições de entregar o objeto. Qualquer cláusula ou condição que extrapole esta finalidade na fase de habilitação está
está impedindo a efetivação da ampla concorrência em prejuízo do próprio interesse público de ter o maior número de concorrentes em busca da melhor proposta. Marçal Justin Filho, comentando o artigo 3º da Lei 866 de 93, que contém dispositivo no mesmo sentido da legislação baiana, esclarece. Aspas. A invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no artigo 37, inciso 21º, 21 da Constituição Federal, abre aspas, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Fecha aspas. Aí continua a análise do jurista, que a incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada às necessidades da administração. Poderá também decorrer da inadequação entre a exigência e as necessidades da administração. O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para a seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir, respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. Serão inválidas todas as causas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter competitivo da licitação. Assegura-se o tratamento igualitário aos interessados que apresentem condições necessárias para contratar com a administração. A vitória de um deles dependerá dos seus próprios méritos. A regra não exige que o benefício indevido seja derivado de uma intenção reprovável, ou seja, não é necessário sequer a intenção de beneficiar um ou mais competidores. Lembre-se que a lei autoriza a contratação direta quando a competição for inviável. Quando for impossível disputa entre os particulares, a administração estará autorizada a contratar diretamente o único que estiver em condição de atender ao interesse público. A lei reprime a redução da competitividade do certame derivada de exigências desnecessárias ou abusivas. Marçal Filho deixa evidente que se tratam de proibições que devem ser respeitadas pela autoridade administrativa. Vedação a cláusulas discriminatórias. Através do parágrafo 1º, a lei expressamente reprova alguns defeitos usuais nas práticas administrativas. Em vez de apenas declarar a invalidade de determinadas espécies de cláusulas, a lei emite proibição dirigida aos responsáveis pela elaboração do ato convocatório. É uma tentativa de evitar a concretização do vício antes de reprimir, em momento posterior à sua ocorrência. A regra se aplica à elaboração dos atos de convocação de licitação. O dispositivo utiliza diversos verbos, admitir, prever, incluir, tolerar, que abrange toda a esfera de atribuições relativa à formalização do ato convocatório. Seu destinatário são os titulares da atribuição de elaborar, aprovar, ratificar, homologar os atos convocatórios. A regra vincula qualquer autoridade a cuja órbita de atribuições se subordine à elaboração do ato convocatório. Qualquer agente com autoridade para apreciar tal ato ou mesmo a própria licitação sujeite-se ao disposto no tópico.
A alusão à cláusula ou condições compreende qualquer espécie de exigência constante no ato convocatório. Estão incluídos aqueles itens que disciplinam, de modo direto, condições de participação, exigência quanto às propostas, regras sobre julgamento, etc. Mas também se aplica a itens que, de modo indireto, produzam efeito sobre a seleção da proposta. Por exemplo, será inválida regra que imponha exigências acerca da forma de transporte de mercadorias quando tais exigências sejam desnecessárias ou expressivas e produzam, de modo reflexo, a impossibilidade de participação na licitação. O caso dos autos é exemplo, pois a cessão foi realizada. A licitante requerente ofertou a proposta mais vantajosa, porém, o Estado da Bahia, ao invés de a homologar, resolveu não observar a determinação constante da decisão monocrática sob o argumento de que não teria sido oficialmente intimada da decisão, não obstante a mesma tenha sido apresentada pelo concorrente e, naturalmente, devidamente publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado. Tendo entregue a proposta mais vantajosa, fruto da ampla competição, a concorrente jamais pode ser alijada da competição por uma verdadeira cláusula de barreira concebida pela administração pública, baseada em avaliação subjetiva de critérios de habilitação que não revelam pertinência com o objeto. Entendo perfeitamente a necessidade de segurança para uma contratação dessa monta e da capilaridade. Contudo, penso que o momento da exigência da capacidade de cumprir o contrato de forma adequada é em outro momento, não previamente à disputa. Não consegui enxergar, da análise sumária que fiz dos autos, justificativa técnica razoável e plausível para o Estado exigir 75% da rede credenciada previamente ao julgamento das propostas, como forma de habilitação do certame. Por isso, no meu entender, é o mesmo que impedir a participação de jogadores antes de entrar em campo. É preciso, sim, exigir 100% da rede credenciada daquele que apresentar a melhor proposta de preço para que ele demonstre que tem a capacidade de honrar a contratação de forma satisfatória. Me causou estranheza também, senhores conselheiros, assim, por que exigir 75%? Por que não 50%? Enfim, existe um conhecimento da existência de alguma das empresas que só tem 70, que já tem 75, né? Ou que outra tem 70, me pareceu aleatório o percentual exigido. Daí conclui pela necessidade de excluir a exigência prévia da apresentação de 75% da rede, mas, diante da relevância da política pública a ser atendida com o programa, entendi que, na prática, a licitação não deveria ser suspensa. Deveria ser realizado o certame apenas retirando-se a exigência considerada indevida. O atendimento do pedido de suspensão do certame, como formulado, ensejaria consequências que poderiam prejudicar a política pública. Vale ressaltar que essa minha conclusão se ancora juridicamente no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Básico, do Direito Brasileiro, que estabelece que cabe ao julgador analisar as consequências práticas de sua decisão. Além disso, para mim, é mais adequado prevenir, impedindo a ilicitude, do que remediar, punindo aqueles que infringirem a lei. Assim, concedi a cautelar, não para suspender o certame, mas apenas para suprimir a exigência constante do item 9.2. Afinal, a suspensão do certame poderia acarretar atraso na continuidade do programa Bolsa Presença, cujo objetivo é atender quase 400 mil famílias
no estado da Bahia, evitando a evasão escolar e, com isso, diminuir a violência e a pobreza no estado. O Bolsa Presença é um programa que foi criado pela Lei 14.310, de 24 de março de 2021, com a retomada das atividades letivas na rede estadual de ensino após o período de isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Em 16 de dezembro de 2021, com a Lei 14.396, que alterou a Lei 14.310 de 2021, o programa passou a ser permanente e reconhecido como uma política de Estado. Para este ano, o governador da Bahia destinou 700 milhões para o programa, que beneficia famílias dos estudantes da rede estadual de ensino em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Cada família receberá um crédito mensal de R$ 150 por mês, acrescido de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado, visando assegurar que os alunos permaneçam na escola. Portanto, convicto de que, diante da formulação da exigência prematura de capacidade de prestação de serviço ainda para a habilitação, e que poderia reduzir a competitividade do certame, impõe-se a atuação desse Tribunal de Contas, que deve compatibilizar a realização do certame com a preservação da legalidade sem causar obstáculo à implementação de políticas públicas que perseguem interesse público relevante. Foi o que pretendi fazer com minha decisão monocrática, que ora submeto à ratificação por este colegiado. E quero trazer a este plenário a informação de que eu constatei que houve descumprimento de minha decisão dada dentro da competência constitucional e legal dessa Corte de Contas. O fato é que a Secretaria de Educação, no dia de ontem, ciente da decisão monocrática que proferi e na qual determinei a realização do certame apenas com a supressão da exigência do item 9.2, não concluiu a sessão da licitação, deixando de declarar a proposta mais vantajosa vencedora, sob o argumento de não ter sido intimada formalmente da decisão. Não obstante, essa tenha chegado ao seu conhecimento por iniciativa da parte interessada. Tal responsabilidade pelo descumprimento deve ser apurada. A Secretaria de Educação deve ser responsabilizada, inclusive, se houver atraso na implementação do programa Bolsa Presença, no exercício 2023, por esse retardamento em flagrante descumprimento da decisão do órgão competente. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Perfeitamente. O conselheiro, portanto, João Bonfim, traz a posição do seu voto, de certa forma, trazendo a sua compreensão. Eu já encerro a discussão. Há um pedido de solicitação da representação da Procuradoria-Geral, na pessoa do doutor Benilson Colombiano, e antes de uma pronúncia desta Corte, sobretudo, dada a informação relevante que traz o conselheiro João Bonfim, além da ratificação, sobretudo acerca de um eventual descumprimento de decisão deste tribunal, na figura do seu relator, e ele revestido que estava da competência para tal, eu vou primar pelo contraditório, ouvindo nesse primeiro momento, essa discussão, a palavra da Procuradoria-Geral, e a ele que passo a doutor Benilson nesse momento, pelo tempo de 10 minutos, prorrogado por mais 5. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos conselheiros, excelentíssima Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, excelentíssimo conselheiro relator, doutor João Bonfim, ilustríssimo secretário-geral, servidores demais presentes. Inicialmente, a questão do descumprimento, a PGE gostaria de fazer um esclarecimento de que não houve, no nosso sentir, e até confirmei, enquanto o relator, o excelentíssimo relator, narrava a situação, de que não houve qualquer descumprimento por parte da Secretaria de Educação. Isso porque a licitação foi aberta ontem,
e não se decidiu de forma alguma pela inabilitação da licitante. Ela continua, a denunciante que ficou em primeiro lugar, ela continua como arrematante, e a Secretaria de Educação, no presente momento, está analisando os demais requisitos de habilitação. É uma extensa documentação. E, por causa disso, não se procedeu ainda ao encerramento da licitação. É comum isso em várias que não se encerre a análise da documentação no mesmo dia, se suspende e continua a análise. Então, não há qualquer decisão nesse sentido de inabilitar a denunciante ou habilitar a seguinte, não houve qualquer homologação. Então, é esse o procedimento que está. Ela continua como arrematante, foi inclusive me enviada a cópia do sistema, e estão analisando os demais requisitos de habilitação. A respeito ao excelentíssimo conselheiro relator e ao Tribunal de Contas. Esclarecimento, excelências. Em relação ao questionamento principal aqui, que deu ensejo à decisão monocrática, é a exigência no curso da licitação, mais especificamente na habilitação, de que haja comprovação de rede credenciada que atenda a, no mínimo, 75% dos municípios baianos. Ocorre, excelências, que há justificativa nos autos para isso, conforme resposta à impugnação da licitante, tendo em vista que a contratação visa atender, como já dito, ao programa Bolsa Presença da Secretaria de Educação. Um outro esclarecimento é que não tem como esse programa funcionar se qualquer dos municípios não tiver um estabelecimento credenciado. Por quê? Porque todos os estudantes que têm os critérios sociais de ser cadastrado como estudante de baixa renda no âmbito federal, todos os estudantes de todos os municípios recebem cartão magnético para fazer compras de alimentos, de materiais de limpeza e medicamentos, que são bens absolutamente essenciais. Então, não tem como o programa rodar se o município de Xorroxó não tiver ao menos um estabelecimento credenciado. Não é crível que se imagine que esses estudantes vão sair da sua cidade a todo momento para ir para cidades vizinhas para fazer compras. Então, é necessário, assim, a premissa básica é que todos os municípios tenham cobertura. Esse programa, o Bolsa Presença, foi instituído para estimular a permanência do estudante na escola e combater a evasão escolar. Um ponto que queremos salientar é que houve consulta pública sobre essa licitação. A denunciante não participou, não fez qualquer questionamento. E alguns dos licitantes questionaram, inclusive, a exigência, mas não nesse sentido que se está trazendo agora, mas alguns licitantes questionaram se não deveria haver mais de um estabelecimento por município. E a Secretaria de Educação foi muito prudente e disse, não, vamos manter apenas a exigência de um estabelecimento por município, justamente para garantir a competitividade, porque ao menos um, pelo menos, se garante naquele município a execução da política pública. Então, excelências, por óbvio, há necessidade de se atender a todos os municípios baianos, sob pena de grave prejuízo ao programa estadual citado e ao direito fundamental à educação, pois há necessidade que os estudantes de todos os municípios, como já dito, sejam atendidos. Se o cartão for fornecido sem rede no município, equivale a impedir o acesso do estudante, dos mais longínquos municípios da Bahia. São 422 mil estudantes, 372 mil famílias beneficiadas. E a Bahia, excelências, como vossas excelências são conhecedores, é um estado com dimensão superior a muitos países, o que envolve logística complexa na educação, tanto que a SEC, a Secretaria de Educação, é subdividida em 27 núcleos territoriais de educação para atender as mais diversas escolas, seja em áreas rurais, quilombolas, ou até mesmo em áreas indígenas. E esse programa tem que atender a todo esse contexto. Nós muitas vezes imaginamos a realidade de Salvador, mas não, a Secretaria de Educação tem que atender a todas essas localidades e garantir o programa para todos esses estudantes. Assim, excelências, para garantir a competitividade, mas resguardar a execução do contrato, não foi estabelecida, na fase de habilitação, a exigência de rede de 100% dos municípios, e sim que fosse comprovada a presença da rede em 75% dos municípios. E que somente após sagrar-se vencedora, e como condição para a assinatura do contrato, é que a empresa alcançasse os 100% necessários para a execução. Tal previsão, excelências, tem justificativa técnica razoável, tendo em vista que não é crível que empresa que não tenha, ao menos, rede credenciada em 75% dos municípios, em curto espaço de tempo, alcance a totalidade dessas cidades.
Imaginemos, excelências, uma empresa que não tenha rede credenciada relevante, venha a vencer a licitação, tal empresa não conseguirá cumprir o contrato. Pois, como condição para assinatura, conforme item 9.3 do edital, deverá a empresa, em 15 dias, excelência, após a homologação, conseguir dispor de rede credenciada. Isso não é crível que aconteça com a empresa que não tem um mínimo de rede credenciada cadastrada. Os 20, já que se exige 75%, há uma tolerância de 25% para que depois ela cadastre ao menos 25%, se ela não tiver toda a rede já credenciada. Esses 25% equivalem a 104 municípios baianos. Já é uma grande tolerância do Estado correr esse risco de que, entre a habilitação e a assinatura do contrato, essa empresa vai conseguir cadastrar mais 104 municípios baianos. Essa tolerância já foi feita para estimular a competitividade, excelências. E não exigir rede alguma na fase de habilitação é permitir a participação de empresas que não conseguiriam cumprir o contrato, como já dito. Após a assinatura, excelências, o envio da lista de estudantes pela SEC, há prazo de 15 dias para a emissão dos cartões. Hoje esse contrato roda por um contrato emergencial. E a gente não pode se dar o luxo de encerrar o contrato emergencial, assinar o contrato com a nova empresa e essa empresa demore 30, 60, 90 dias para cadastrar a rede em todos os municípios baianos. Isso geraria um agravamento da evasão escolar. E ainda mais porque, atualmente, todos os estudantes são atendidos, porque a empresa prestadora atual, e não é nenhum tipo de direcionamento, inclusive, porque ela participou, não ficou entre as bem colocadas, ficou em último lugar, então não representa qualquer tipo de direcionamento, a empresa atual atende. E a exigência é que todas tenham ao menos 75%. A denunciante, pelo contrário, baseada na decisão do TCE, que nós respeitamos, do excelentíssimo conselheiro relator, mas ela nem sequer apresentou qualquer lista. Ela apresentou simplesmente a decisão do TCE e não juntou qualquer lista, nenhum, 2, 3 credenciados, nada. Não informou nada. E nós salientamos, excelências, que a jurisprudência do TCU permite, excepcionalmente, que, com base em critérios razoáveis, se estabeleça a rede credenciada mínima na fase de licitação. É o processo TC 022.682/2013-9, que diz assim: de acordo com a jurisprudência da Corte de Contas, os requisitos definidos em edital, voltados à rede credenciada, devem buscar compatibilizar o caráter competitivo do certame com a satisfação das necessidades da entidade. E esse caso, justamente, é um momento em relação à cobrança na fase de habilitação também. Então, excelências, esse programa visa garantir, como já dito, essa exigência foi para evitar prejuízo, não ao Estado da Bahia, mas aos beneficiários do programa, sendo imprescindível que as empresas demonstrem possuir capacidade de atendimento em caráter imediato, sob pena de frustrar a eficácia deste fundamental programa. Reiteramos, excelências, que houve o cuidado de não frustrar ou diminuir o caráter competitivo, de modo que, num primeiro momento, é solicitada a comprovação da rede em 75%, e somente para assinar o contrato é que é exigida 100%. E, por fim, excelências, nós destacamos que quem tem fome e passa necessidade tem pressa. Esses estudantes, eles não podem ficar à mercê dessa empresa ou de qualquer outra empresa que não tenha a capacidade de assegurar que ela terá a rede credenciada. E o Estado da Bahia, por essa razão, não foi de forma injustificada ou de forma arbitrária, no nosso sentido. Por essa razão é que o Estado se socorreu de mecanismos para garantir o mínimo, de que vai se exigir agora 75%, e daqui até assinar o contrato, ela vai conseguir cadastrar, no mínimo, mais 104 municípios. Então, excelências, a PGE manifesta-se pela não ratificação, pedindo a vênia ao conselheiro relator, sob pena de agravar a evasão escolar do Estado, que já aumentou consideravelmente no pós-pandemia. Evasão escolar é essa que o programa Bolsa Presença busca combater, e, diante do sério risco de que uma empresa contratada que não tenha a mínima capacidade de credenciar todos os municípios baianos possa vencer a licitação, excelência. São as nossas considerações. Muito obrigado. Perfeitamente. Consideração apresentada pela PGE, reaberta a
Discussão. Conselheiro João Bonfim pede a palavra. Senhor presidente, eu confesso aos senhores que essa denúncia adentrou ao meu gabinete na tarde de anteontem. E pela importância, né, que eu percebi dessa contratação, o alcance social desse pregão eletrônico, né, eu ainda naquele dia consegui, junto com a nossa equipe, às 10 horas da noite, mais ou menos, encaminhar para o Proinfo para que fosse incluído no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas essa nossa decisão. Com o intuito, tão somente, doutor Benilson Colombiano, de contribuir para o bom andamento do processo licitatório, para que não houvesse, conselheiro Rinaldo, atraso na chegada desses alimentos que poderão, sim, reforçar ou diminuir a evasão, né? E ainda mais reforçar o ingresso de alunos na escola. Eu tenho certeza que é um atrativo, sim, né? Eu sempre defendi as escolas de tempo integral, porque eu sei que os alunos lá do meu rincão, às vezes, têm mais interesse de ir para a escola para comer do que para aprender. Então, doutor Benilson, tenha toda a certeza que a minha condução nesse processo vai estar sempre pautado, né, nessa visão do interesse social. E por isso, tive esse cuidado de ainda na terça-feira, né, proferir essa minha decisão. E que surtiu o efeito prático. Muito embora a doutora Camila, naquele momento, talvez ainda por não conhecer o desenrolar, entendeu que não tivesse ocorrido o pregão eletrônico, né? Não tivesse sido deflagrado o processo, né? Mas foi deflagrado o processo e nós percebemos que houve uma relutância por parte da Secretaria em de pronto atender, né? E por isso ainda tive o cuidado de fazer chegar, muito embora já no Diário Oficial, fazer chegar à Secretaria de Educação, através de um e-mail, né, a publicação da minha decisão no Diário Oficial, né? Então, e eu fico a me perguntar qual seria o risco de se oportunizar a uma empresa num prazo de 15 dias, apresentar, porque o doutor Benilson Colombiano está dizendo que ele considera impossível que uma das concorrentes, né, consiga, nesse prazo exíguo, credenciar 100%. Que a empresa, que ele disse que a empresa vencedora do menor preço não apresentou nenhuma, né? Muito embora nós desconheçamos quantas cidades ele já tenha cadastrado. Não conheço, né, os números, e eu gostaria até que, se Vossa Excelência tivesse me trazido, isso seria importante para que eu pudesse melhor analisar, né, se essa empresa que ganhou no menor preço
E só depois disso, doutora Camila, é que foi suspenso o pregão. Depois que abriu os envelopes, né? E que a empresa que não tinha apresentado lista, né? E que estava reivindicando o direito de participar, e que, graças a minha decisão, foi aceita na concorrência, ela e uma outra, talvez, foram 3 concorrentes, né? Foram 5. E naquele momento, mantido essa condição de ter a obrigação de, antes do julgamento, conselheiro Diosdado, apresentar 75% dos municípios, eu não sei porque 70%, nem porque 76%, nem 74%, essa que já executou o programa ano passado tinha 75%, comprovadamente, tinha mais, tinha menos, não é? E eu fico a me perguntar, e se essa que tem 75% não conseguir alcançar até o prazo limite da execução, ela vai ser desclassificada, vai fazer uma nova... vai se abrir uma nova concorrência? Então, são questões que eu, no intuito, primeiro, lógico, de evitar o cometimento de uma ilicitude visível, né? Decidi fazer monocraticamente, pedir para, não para interromper, mas para retirar aquilo que eu entendia que estava equivocado, que me parece é a mesma opinião do Ministério Público. Vou pedir a palavra. Pois não. Vou pedir a palavra para manifestar. Pois não. Só para facilitar o ordenamento. Quer concluir, Vossa Excelência? Excelência? Depois eu termino? Tá. Olha, eu vou lhe considerar parte porque eu vou pedir vista. Eu vou pedir um prazo diante das colocações trazidas pelo Ministério, pelo procurador, eu vou pedir vista no compromisso de retornar na terça-feira com mais informações, né, para que a gente não possa atrapalhar o bom andamento desse processo que acho de fundamental importância para a sociedade baiana. Então, o meu intuito é esse, né? E, por isso, vou buscar algumas informações antes de submeter a esse plenário, né? Algumas informações que possam realmente me assegurar, né, de que essa é o melhor caminho que nós devemos trilhar. Porque, se nós, ao contrário da minha linha de raciocínio, facilitarmos a conclusão desse processo, poderá gerar um questionamento jurídico que aí sim, garanto que retardará ainda mais, né? Então, por isso, eu quero rever, né? Espero que a Procuradoria também possa obter melhores informações e me trazer mais alguns esclarecimentos, né? Para que eu possa me situar melhor e trazer na terça-feira um novo posicionamento ou manter o posicionamento que adotei até agora. Vossa Excelência, por favor. Uma parte. Para não encerrar, inclusive, a discussão. Já que Vossa Excelência sinaliza o pedido de vistas, por apego sempre à dialética e à discussão nessa casa, a parte cedida pelo nobre relator. Bom, eu queria pedir a palavra para fazer alguns esclarecimentos. A primeira questão é sobre quando a gente recebe a orientação de que essa medida cautelar foi incluída no sistema, eu estava com a decisão anterior, que não tinha essa informação sobre descumprimento por parte da Secretaria. Então, me manifestei com base nas informações que continham nos autos. Bom, é importante esclarecer também que a análise que a gente faz aqui é com base numa cognição sumária.
que é aquela análise superficial, de acordo com o que consta nos autos, em que não há, inclusive, a manifestação da parte contrária através do contraditório da ampla defesa. Oportunidade que essa manifestação foi feita agora pelo doutor Benilson. Então, considerando que ele trouxe informações relevantes, porque, a meu ver, Excelência, há tem que pesar dois princípios aí. Um é a necessidade de atendimento às condições do edital, a contratação. E o outro é a observância da ampla competitividade. Só que, no meio do caminho entre esses dois princípios, há uma série de condições que podem acontecer. Então, a gente não pode, numa análise superficial, em que não há ainda elementos para que a gente tenha uma cognição exauriente, que é o que acontece aqui, a gente acaba se encontrando tolhido de informações para poder ter uma decisão definitiva, justamente porque estamos no ambiente de uma cautelar. Então, quando o processo chegou para mim, ainda não tinha essas informações que o doutor Benício trouxe e que eu julguei extremamente relevantes, dada a magnitude do programa e a necessidade de que as empresas que participem do processo licitatório, ela apresente uma capacidade técnica e operacional relevante para cumprir esse instrumento. Então, é razoável, assim, numa cognição sumária, claro, que ela apresente uma condição de atender todos esses municípios, que eu não tenho tecnicamente capacidade de dizer se 75% é suficiente ou não. Então, para isso, eu acho importante a questão do aprofundamento da instrução, dando oportunidade à parte contrária para que ela se manifeste, que traga elementos robustos para que os julgadores possam ter elementos seguros para essa decisão. Aqui, a meu ver, a gente decidir pela suspensão ou não suspensão do certame, apenas com o que a gente tem no momento, eu acho muito prematuro, inclusive trazendo consequências que podem ser irreparáveis, tanto para o ponto de vista da educação, dos que são beneficiários com esse programa, como do ponto de vista do próprio Tribunal de Contas do Estado, quando é possível proferir uma decisão que seja desastrosa também. Então, eu acho que, com essas considerações que o doutor Benilson traz, eu até retifico o meu posicionamento no sentido de que, a princípio, essa cláusula ela apresenta um grau que restringe a competitividade, mas pode ser que, nesse caso concreto, ela tenha que ser observada, sim, para o cumprimento desse objeto específico. Então, eu acho que o aprofundamento da instrução aí, com a oitiva da parte contrária, tanto o denunciante quanto a PGE, né, o Estado da Bahia, através da sua Procuradoria Jurídica, traga elementos seguros para que a gente possa decidir. É perigoso essa questão do Tribunal de Contas do Estado. Aqui estamos numa esfera de discricionariedade do Executivo. E o Tribunal de Contas ele só pode entrar nessa esfera dizendo o que pode e o que não deve, e o que deve e o que não deve fazer, quando ficar comprovadamente através de elementos muito robustos de que aquele ato discricionário ele ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. O que não é o caso aqui nessa análise sumária, a meu ver. Então, eu acho que o aprofundamento da instrução aí seria a medida mais adequada para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Perfeitamente. Com esse entendimento, que eu acho que de bom alvitre, que eu exatamente na condição de relator, né, estou pedindo vistas para poder oportunizar as partes e fazer chegar às minhas mãos informações que eu possa melhor me situar. Perfeitamente, Excelência. Vistas concedida ao nobre conselheiro João Bonfim. Antes de passar, conselheiro Inaldo, a palavra a Vossa Excelência, para mim parece que faz solicitação também. Somente para pontuar, e aí no exercício momentâneo aqui da presidência, primeiro, ter a percepção de que, de certa forma, nos tranquiliza a posição da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de deixar assentada a compreensão de que não há, nesse momento, por parte da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o descumprimento da decisão proferida em sede de medida cautelar pelo nobre conselheiro João Bonfim. Não há nenhuma razão, senão tão somente assentar
nobre procurador, o resguardo em relação a esse posicionamento, porque aí, entendendo que, em que pese a resignação em relação a essa medida, não há de prosperar o seu descumprimento de forma simplória ou por desconhecimento, ou como alegado inicialmente pelo conselheiro João Bonfim, de que não teria tido a notificação em relação a essa decisão, até porque, ao tomar conhecimento pela própria parte interessada, efetivamente, pelo menos é o que ficou demonstrado nos autos, haveria, como parece que houve, o resguardo necessário, a boa compreensão do trato em relação às instituições, de preservar essa autoridade que, embora sediada em medida cautelar do nobre conselheiro João Bonfim, é, de certa forma, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que efetivamente tem, já de certa forma, consagrada, dada a teoria dos poderes implícitos, amplamente consagrada no ambiente do Supremo Tribunal Federal, que confere aos órgãos, às instituições, as devidas condições e instrumentos necessários para o resguardo das suas competências. E a medida cautelar é, de fato, um instrumento hábil, necessário, quando efetivamente compreendida na caracterização do binômio fomos, bônus, juros e perículo e mora, para a concessão de tal feito. De modo que nos tranquiliza, doutor Benilson, a fala de Vossa Excelência, na medida que esse intervalo necessário, com a suspensão do procedimento, haverá de se ter um bom termo, até porque a posição do Ministério Público, nesse momento, traz essas relevantes contribuições, e a própria fala em que pese a própria resolução, e veja a importância, conselheiro Inaldo, do sempre necessário direito do contraditório. A medida da concessão liminar foi dada sem a oitiva das partes, porque assim prevê a resolução, mas, não obstante a sua ratificação na primeira sessão, se oportuniza para que os gestores, eventualmente, possam trazer informações importantes que, efetivamente, tragam luzes necessárias para o bom desempenho dessa acordo de contas, quando faz, nesse momento, o conselheiro João Bonfim. Só lembrando e finalizando, antes de passar a palavra ao conselheiro Inaldo Araújo, que, embora pedido de vista seja uma imposição que se dá nesse momento de retirada do processo em tela, rígida está e continua a decisão monocrática de Vossa Excelência, conselheiro João Bonfim, até salvo modificação do próprio plenário ou à luz, inclusive, da própria resolução, que, quando traz também na sua inteligência a possibilidade de que o interessado ou a própria Procuradoria-Geral do Estado requeira à presidência do Tribunal de Contas, caracterizado o interesse público, a ordem, a segurança e o interesse, poderá, inclusive, revertê-la sem a oitiva das partes. Então, de modo que essa resolução traz todo a inteligência no sentido de preservar cada um cumprindo e procurando cumprir o seu desiderado. Lógico que, sabedores que somos, tanto é interesse da própria Secretaria, na figura do seu gestor, como do Tribunal, que é encontrar sempre a melhor alternativa, preservando todos os interesses previstos, sobretudo à luz do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Passo a palavra ao conselheiro Inaldo Araújo. Senhor presidente Gildásio Penedo, circunstancialmente substituindo o nosso presidente Marcos Presídio, em nome do qual aproveito para saudar todos os demais aqui presentes. Eu sempre costumo dizer lá do gabinete, senhor presidente, até vou falar breve, porque sei que você já deferiu ou tende a já deferiu o pedido de vista, então, por certo, encerraria a discussão. Mas Vossa Excelência, como diplomata que passo minha palavra, e aproveitando a ausência do conselheiro Honorato, que não gostaria, por certo, dessa minha intervenção, mas eu costumo dizer lá no gabinete onde eu trabalho, que graças ao povo da Bahia eu ocupo, que na cautelar é preciso, além de muito cuidado, cautela. Cautela. Ainda mais porque, não obstante a Lei 13.655 de 2018, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, traz dispositivos que, em uma leitura, ainda que superficial, precisa
ser considerada por qualquer julgador de contas. E a cada vez que eu participo de eventos onde esta lei é debatida, e solicito, senhor presidente, que esta casa traga mais especialistas para discutir este tema, não só entre os membros, mas também entre os servidores, entre os auditores, porque ela traz dispositivos que a leitura por si só, como dizia, merece uma reflexão. Me refiro em especial ao artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Senhor presidente, senhores conselheiros, vejam o quanto é importante, por mais célere, por mais urgência, quanto é importante, repito, ouvir a outra parte. Vejam que aqui eu não estou a adentrar na questão individual de cada jogador. A nossa norma diz e permite a inaudita outra par. Mas é sempre bom ouvir o outro. É isso mesmo que Vossa Excelência entendeu. É sempre bom ouvir o outro. E, já que neste processo não se ouvia a outra parte, mas vejam que o doutor Benilson Colombiano, fico feliz de revê-lo aqui neste plenário, não aqui, sentado, mas ali, no púlpito, que para mim não faz diferença alguma, porque a douta PGE, por mim, em especial, será sempre valorizada, respeitada, em função da defesa que faz, não a qualquer governo, mas ao Estado da Bahia. E ao defender o Estado da Bahia, está defendendo o seu povo. E Vossa Excelência traz aqui, primeiro, que eu não sabia o que era. Aí o secretário me trouxe e disse, olha, o procurador trouxe, que é o mapa da Bahia, com seus 417 municípios. E aí, na sua fala, que mais uma vez eu parabenizo e digo que é preciso sempre ter esse cuidado, Vossa Excelência trouxe 2 argumentos que eu espero que, no retorno deste processo, tenhamos mais informações, que Vossa Excelência disse que há um contrato emergencial. Desde quando? Desde quando há esse contrato emergencial para atender um programa que, pelo que aqui eu vi, pela sua abrangência, trata não só de educação, trata de sobrevivência. Porque é só ver o que, por exemplo, eu vi hoje na televisão, e é uma coisa que não tem nada a ver com a educação, mas atendimento de mulheres para procedimentos médicos básicos, oftalmológicos, e a quantidade de pessoas que socorrem do Estado para aquilo que, em países desenvolvidos, seria mais do que natural. Então, entendo que é preciso ter essa preocupação e precisamos saber detalhes desse contrato emergencial, qual o custo desse contrato, quanto tempo ele perdura e qual o impacto nesta transição entre esse contrato emergencial e o que eventualmente for celebrado após essa licitação. Mas Vossa Excelência também traz um outro argumento, e que espero que no retorno desse processo nós tenhamos esses esclarecimentos, que Vossa Excelência, en passant, citou que há nos autos, mas não nestes que estão aqui sendo apreciados, creio que seja nos autos originários do processo licitatório, que eu não tive acesso, não consegui vislumbrar na denúncia, que há justificativas para aquilo que a doutora Camila deu mais luz ainda, quando ela, após ouvir Vossa Excelência, disse, olha, talvez isto aqui precise de um esclarecimento mais aprofundado, porque, com muita humildade, disse ela, eu não tenho nessa sentada, neste momento, repito,
por favor, corrija-me se eu estiver equivocado, doutora Camila, de chegar a um denominador comum em face à complexidade que é isto que está sendo discutido aqui agora, porque este mapa assusta. Porque nós estamos falando de uma França. Falando de uma França, em termos de tamanho, mas muito distante em termos de recursos, em termos de educação, em termos de igualdade, porque já dizia o poeta Boca de Inferno, ó Bahia, quão dessemelhante tu és. Então, doutora Camila me deu ainda mais luz ao refletir o seu posicionamento, doutor colombiano, que Vossa Excelência afirmou, salvo engano, se eu estiver errado, por favor, corrija-me, que há no processo fundamentação para justificar este percentual. E que o conselheiro João Bonfim também diz, olha, por que 75, não 80, não 60, etc. Então, é preciso que, para que nós decidirmos em sede de cautelar, que essa justificativa seja apresentada e seja de tamanha monta que possa nos convencer que a administração foi pelo bom caminho. E aí, doutora Camila Luz, Vossa Excelência, eu queria mais uma vez parabenizá-la, que Vossa Excelência, ao assumir o cargo de procuradora-chefe, já traz uma prova dupla de inteligência e de humildade. Porque se no primeiro momento Vossa Excelência apresentou uma posição contrária, mas ao ouvir a outra parte, disse com maior serenidade, precisamos ter essas informações para fundamentar o meu bem decidir. Daí porque, senhor presidente, eu gostaria que ficasse registrado que na próxima assentada tenhamos todos esta visão clara. Como é que este contrato emergencial está aí e perdura há tanto tempo? Se é algo tão importante e tão relevante, e creio e defendo que seja, por que tanto tempo, emergencialmente falando? E segundo, onde estão as justificativas que fundamentaram os 75%? E aí sim, eu estarei me sentindo mais tranquilo, sereno e mais confortável para decidir, porque, até digo, meu voto está pronto. Meu voto está pronto. E gostaria, humildemente, de dizer que posso mudá-lo depois do que aqui eu já apresentei em termos de dúvidas. E a gente sabe que se há uma dúvida cabível, a gente aprende isso até nas fitas do cinema, é preciso ouvir, é preciso debater, desde quando exista esta dúvida cabível. Era isso, senhor presidente. E fico feliz por Vossa Excelência ter permitido, ter concedido o pedido de vista, e tenho certeza que depois do posicionamento da doutora Camila, desculpe a brincadeira, mais luz teremos para poder decidir. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Te agradeço. Presidente, sem querer prolongar a discussão, O conselheiro João Bonfim tem a palavra. mas só para dizer que ao conselheiro Rinaldo, a doutora Camila Luz, que igualmente a Vossa Excelência, conselheiro Rinaldo, eu, no primeiro momento, botei no Proinfro uma decisão. Meu primeiro posicionamento foi para suspender o certame. Mais tarde da noite, numa reflexão, eu substituí, né? Vossa Excelência comentou e percebeu, porque entendendo a gravidade do que seria suspender o certame. E aí fui para esse aspecto de suprimir a exigência constante do item 9.2, porque eu entendia que era ilícito. Entendeu? Então, conselheiro Rinaldo, isto sem também ter ouvido nenhuma das partes, só analisando a denúncia, né? Hoje, aqui, se isso lhe reconforta e possa lhe trazer alguma tranquilidade, resolvi pedir vista, ao ouvir as informações trazidas por doutor Benilson Colombiano, que muito embora não tenha me convencido 100%,
mas o pedido de vista é exatamente para oportunizar que aquilo que Vossa Excelência quer saber também chegue às minhas mãos. Então, por isso que me utilizei desse recurso de pedir vistas para que, na próxima terça-feira, com as informações, nem só da parte da Procuradoria-Geral, até da outra parte, que também continua fazendo chegar, parece que chegou mais uma outra denúncia de uma outra empresa, né? E, não sei se é no mesmo sentido, doutora Morgana, uma outra denúncia de uma outra empresa, desse mesmo certame, que teremos a oportunidade, se for o caso, até de fazer uma análise, né, para não atrasar, né, esse certame que eu entendo, né, da maior importância, né, nem só porque assusta o conselheiro Inaldo esse mapa. A mim não assusta não, conselheiro, que eu conheço. Tive a oportunidade de fazer a revisão dos limites desses municípios todos da Bahia, enquanto deputado estadual. Então, conheço o tamanho, conheço as dificuldades, principalmente. Vossa Excelência me permite, eu queria ter o conhecimento de Vossa Excelência, por sei que o que Vossa Excelência faz a cada semana e como Vossa Excelência conhece este mundo que é a Bahia. Perfeitamente, portanto, vista concedida, processo, portanto, em suspensão, agradecendo a presença do doutor Benilson e percebo a presença do nobre presidente desta corte, conselheiro Marcos Presídio, então, de modo que devolvo a palavra à sua excelência, de direito e de fato, para a condução dessa sessão. Boa tarde a todos. Conselheiro Gildásio, agradeço imensamente ter conduzido os trabalhos até esse momento. Próximo item, consulta e denúncia, não temos processo. Auditoria e inspeção, temos o processo 5433-2022. É uma auditoria com a relatoria do conselheiro Pedro Lino. O objeto são projetos confinanciados com recursos externos. O período de execução é 30 de nove de 2014 a 30 de 12 de 2022. Período auditado de 1 de 1 a 31 de 12 de 2021. O órgão de origem é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR. A unidade de origem é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR. O responsável é o senhor Wilson José Vasconcelos Dias. Com a palavra o conselheiro Pedro Lino. Senhor presidente, senhores conselheiros, como bem relatou Vossa Excelência, é uma auditoria e inspeção de que sou relator e, portanto, de uma forma mais sucinta possível, me limitarei a ler aí eu fico surdo. Limitarei a ler, portanto, os considerandos e demais itens do voto, que é relativamente simples e pequeno. Vamos lá. Considerando que o relatório do processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 2/2/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral da proposta de resolução. Peço licença, portanto, para ir direto à parte dispositiva deste voto. Minha proposta, portanto, assim começa. Resolvem, se for o caso, os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, reunidos em sessão plenária, à unanimidade, também se for o caso, pela juntada de presentes autos
ao processo de prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, relativo ao exercício de 2021. B. Expedição de determinação aos gestores da CAR para que procedam à fiscalização e acompanhamento tempestivo aos convênios resultantes do projeto Bahia Produtiva, que já revelaram problemas de execução, em especial os referidos no presente processo, instaurando a tomada de contas nos casos em que, se fizer necessário, evitando ao máximo providências protelatórias sem aptidão para favorecer o atingimento dos objetivos ajustados, a exemplo de prorrogações de prazo sem justificativas plausíveis. Expedição de determinação à CAR, no sentido de que realize os repasses de recursos tempestivamente em conformidade com os previstos nos planos de trabalho. 2. Se certifique de formalizar ajustes com previsões orçamentárias atualizadas e compatíveis com a realidade da época em que se termos forem firmados. E 3. Providencie a atualidade dos valores quando se der causa a atrasos nos repasses. D. Concessão de prazo à ACAR para que, no prazo de 30 dias, proceda à análise das aplicações do projeto convênio 127/2020, formalizando-as em conformidade com as previsões normativas, destacando que a regularidade das modificações será acompanhada no processo de prestação de contas do convênio, alertando-se sobre a possibilidade de aplicação de multa aos gestores da CAR, caso as alterações sejam realizadas em desconformidade com o ordenamento jurídico. Expedição de recomendação à CAR, no sentido de que adote as providências sugeridas pela 4ª CCE na Carta Gerencial, com vistas a adotar medidas aptas a corrigir irregularidades na execução à fiscalização dos convênios firmados no âmbito da companhia, conforme descrito para auditoria. E F. Expedição de recomendações à CAR para que aprofunde as discussões com a empresa Neoengenharia, visando maior celeridade e eficiência na prescrição dos serviços. 3. Analise mais detidamente o cenário atual, em busca de outras alternativas e mecanismos, além dos já adotados. G. Expedição de recomendações à 4ª CCE para que continue a acompanhar a execução do projeto Bahia Produtiva, enquanto perdurar sua vigência, avaliando, sobretudo, os resultados alcançados. É a proposta de resolução, senhores conselheiros. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino, e eu coloco em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o conselheiro Inaldo discutir, Araújo. não somente para Essa letra vermelha. afirmar que já em sede de voto que seguiria o relator convertendo as determinações apresentadas em recomendações, como eu tenho feito tradicionalmente. Agradecemos, conselheiro Inaldo. Encerrada a discussão, colherei votos. Como se manifesta o conselheiro João Bonfim?
Eu acompanho o voto do relator, né, pela juntada às contas, mas eu converto as determinações em recomendações. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Como se manifesta o conselheiro Gildazo Penedo? Senhor presidente, eu acompanho a relatoria, dada, sobretudo, a importância dessa determinação, principalmente em sede de convênios, sobretudo nessa empresa CAR, a monta expressiva dessa auditoria, de certa forma, traz uma preocupação importante no que tange ao acompanhamento e, sobretudo, ao planejamento financeiro dos repasses dessas parcelas, sob pena de comprometimento, inclusive, da consecução da política pública. Nós que temos presenciado isso de forma muito premente no ambiente das câmaras, conselheiro Rinaldo, sabemos que grande parte desses convênios, a inviabilidade dele, em muitas situações, decorre justamente dessa passividade, dessa morosidade, sobretudo, da liberação desses ajustes nas parcelas, frustrando, inclusive, os lapsos temporais acordados no primeiro objeto do convênio. São sucessivos aditivos de prorrogação de prazo, o que efetivamente precisam ser aprimorados pela gestão. De modo que me parece que a determinação nesse momento se impõe pela necessidade da situação, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Gildásio. Há um empate em relação à recomendação ou determinação e eu desempato neste momento, seguindo o relator pelas determinações. Indago, Vossa Excelência, conselheiro Pedro Lino, se fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. No item prestação de contas, não há nada pautado. No item recurso, temos o processo TCE 11.405 de 2019, é um retorno de vista, porém encontra-se prejudicado pela ausência do revisor. Próximo processo é o 14.864 de 2002. É um processo que tem como turno o relator conselheiro João Bonfim, revisor conselheiro João Pedro Lino. A natureza é uma apelação. A recorrente é a senhora Diva Figueiredo Ribeiro. A resolução recorrida é a 774 do 1994 da primeira Câmara desse tribunal. Notificado foi a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, na pessoa do senhor Danilo de Melo Souza, secretário. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. O presente processo trata de requerimento autuado como recurso apresentado pela senhora Diva Figueiredo Ribeiro, aposentada no cargo de professora nível 2, classe 6, cadastro 47696, cujos proventos de inatividade foram fixados através da resolução 744/94, publicada no Diário Oficial do Estado, de 2/2 e 3 de 1994. De início, importa destacar que, apesar da reconstituição do feito, nota-se a ausência de alguns documentos essenciais para a completa análise do processo, constando o parecer da ATEG, sugerindo que o pleito da interessada apresentado no dia 23/10 de 1998 se refere à incorporação das parcelas relativas à gratificação por condições especiais de trabalho, CET, e atividade complementar. Entretanto, verifica-se a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, isso é, o da tempestividade, vez que o pedido foi apresentado mais de 4 anos após o julgamento do ato aposentador por esta Corte de Contas, extrapolando todos os prazos recursais conhecidos, inclusive em relação à rescisão de julgado. De mais a mais, também inexiste a possibilidade de processamento como revisão ex officio, eis que a decisão atacada não viola literal disposição de lei. De todo modo, ainda que o requerimento fosse conhecido, não merecia prosperar, pois, conforme informado pela PGE, a interessada não preencheu os requisitos necessários para a incorporação das vantagens pleiteadas. Ante o exposto, em conformidade com as informações constantes nos autos, sobretudo as manifestações da ATEG, PGE e MPC, voto preliminarmente pelo não conhecimento
do processo, posto a sua intempestividade, no mérito, caso seja aplaçada a preliminar suscitada, voto pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a resolução número 744/94, publicada no Diário Oficial do Estado em 2 e 3 de 1994, que julgou conforme a lei, a portaria número 7.123 de 1993. É como voto. Conselheiro João Bonfim, como se manifesta o revisor, conselheiro Pedro Lino? Eu voto de acordo com o voto disponibilizado no sistema Proinfo, pelo não conhecimento do processo, posto a sua intempestividade. No mérito, caso seja ultrapassada a preliminar citada pelo improvimento do recurso. É como voto, senhor. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. A turma converge e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, tenho por aprovado. Indago Vossa Excelência para a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo item da pauta, embargo de declaração. Encontra-se prejudicado, seria o processo TCE 11.990/2022, sob a relatoria da conselheira Carolina Matos, mas encontra-se prejudicado pela ausência. Matéria administrativa, não temos nada pautado. Requerimentos e indicações, comunicações e moções. Eu trago uma proposta de moção de aplausos ao Tribunal de Contas do município da Bahia, pela edição do livro, abre aspas, TCM, meio século, a orientando e fiscalizando os recursos públicos, fecho aspas, o qual tive a grata satisfação de receber em meu gabinete. Trata-se do livro de cinquentenário desta nobre instituição, ocorrido no ano de 2021, nossa co-irmã, que gentilmente nos cede temporariamente este plenário. Temos uma obra de elevada qualidade, tanto na confecção do material quanto no seu conteúdo, registrando a trajetória do TCM Bahia, desde a sua concepção até os dias atuais, tudo contextualizado com fotos e dados cronológicos, servindo de valorosa fonte de pesquisa. Parabenizo o conselheiro presidente Plínio Carneiro Filho por esta iniciativa, o redator da obra, o senhor Nelson Varão Cadena, pelo bem-sucedido trabalho, e o professor Francisco Soares Sena, secretário da presidência deste TCM. Assim, submeto a este plenário a apresentação de moção de aplausos e solicito que seja enviado, uma vez aprovado, aos responsáveis pela sua realização. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tenho por aprovado e dou por conferido. Comunico também a este plenário que na última segunda-feira à tarde, dia 6 de março, foram encaminhados por esta presidência à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia a prestação de contas anual e o relatório de atividade de 2022 deste Tribunal de Contas, cumprindo o que determina o artigo 14 da Lei Complementar 591. Agradeço a todas as unidades, em especial a DGE, e a sua gerência de desenvolvimento institucional, que colaboraram para a feitura deste importante documento. Último item da pauta, o que ocorrer. A palavra ao conselheiro Inaldo. Não, senhor presidente, comunicações e também moções. Pois não. Inicialmente o comunicado ao plenário. Está reaberto. Agradeço. Que determinou o encaminhamento à Secretaria-Geral deste Tribunal da prestação de contas do processo 1221/2023, relativo ao exercício de 22 da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, devidamente formalizada, para a adoção das providências previstas na Resolução 96/22, com seu posterior arquivamento. E a moção, senhor presidente. O plenário dá-se por inteirado. Ainda aproveitando as comemorações pelo Dia da Mulher, que se estenderão durante todo este mês de março, solicito, se for aprovada, a moção de louvor à Major PM Maíra Galindo, a primeira mulher baiana a pilotar um helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia. Parabéns a essa brava representante das mulheres que, com muita luta, estudo, perseverança e competência, alçou voo rumo à conquista do espaço. Com 21 anos é de casa à Polícia Militar. Maíra Galindo é um exemplo da força feminina. A Polícia Militar e a sociedade só tem a ganhar ao reconhecer o talento de profissionais como Maíra, colocando-as em posição de liderança. Mais uma vez, meus parabéns a todas as mulheres. É a proposta de moção. Agradecemos, conselheiro Inaldo, e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, ateu por aprovado e indago Vossa Excelência para a conferência do feito. Perfeito. Dou conferido. Nada mais a tratar, no último item da pauta o que ocorrer, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando um ótimo final de tarde a todos.